Como é bom a gente passar pela igreja que foi pastor e ver a igreja assim, animada, viva, né? E estou muito feliz de ver o que Deus tem feito na vida de vocês aqui, ver cada um de vocês aqui presente, é muito bom. Só que a gente vai se sentindo mais velho também, né? A Luísa, o Rogério aqui, né? E queria também saudar aqui de forma especial o nosso irmão, o presbítero Dídimo. Deus te abençoe, seu Dídimo, é muito bom te ver. Muito bom estar com o senhor de novo, né? E nós estamos aqui felizes poder participar desse encontro festivo, né? 1 ano da Igreja Presbiteriana Ágape, não é isso? Muito bonito esse nome. Que Deus continue abençoando por muitos e muitos anos e que todas as batalhas aqui, todas elas possam ser vencidas no Senhor e a gente vê essa igreja cada vez maior, né? Cada vez crescendo mais para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Robson. E Robson continua sendo a bênção, né? Traz água para o pastor. Irmãos, para começar então, queria perguntar para você, se você se lembra, qual foi a sua oração mais sincera? A oração com mais fé que você já fez na vida? Consegue lembrar aí dessa oração? A oração mais sincera, mais cheia de fé, aquela oração que você fez, você falou, Deus vai dizer sim, porque eu orei com muita fé. A minha primeira oração assim, eu tinha 10 anos de idade. Mas você deve estar pensando assim, nossa, que pessoa profunda, né? Que pessoa espiritual. Só que a minha oração com 10 anos foi porque eu esqueci de fazer um trabalho, pastor Ito. Minha casa, ela era tipo o ponto de encontro dos amigos e a gente ia junto para a escola. E aí no meio do caminho um amigo fala assim, e aí, difícil aquele trabalho, né? Eu falei, que trabalho? Aí eu não lembrava do trabalho. E eu estava precisando de nota naquela matéria. E eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Falava, Senhor, o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor criou tudo do nada, Deus. O Senhor pode fazer aparecer na minha bolsa, Senhor, aquele trabalho, Deus, bem feito. Não precisa ser uma nota 10, pode ser uma nota 6 para eu passar nessa matéria. E aí, irmãos, vocês não sabem o que aconteceu? Nada aconteceu. Fui para lá, tive que chorar com a professora lá, ela me deu outra oportunidade. Eu não consegui, né? E ainda bem, né, meus irmãos? Ainda bem. Mas existem outras orações mais sérias que a gente faz, mais sinceras que essa, né? E mesmo assim Deus continua dizendo, não, eu não vou te responder assim. Não, não é agora que você vai receber isso. Não, isso não é para você. Não, porque eu sei que se eu te der isso, se eu fizer isso acontecer, você vai sair daqui, você vai tomar outro rumo, você não vai obedecer o meu plano. E aí pode ser que você tenha questionado assim, mas Senhor, essa oração não é para a minha glória, essa oração é para o teu reino. Senhor, essa oração não é para que eu seja conhecido, reconhecido. Senhor, essa oração é para que pessoas se rendam. Senhor, eu quero uma vida para o Senhor, então eu estou orando por essa vida, o Senhor está me dizendo não, ou agora não. Senhor, eu estou pedindo pela cura daquela pessoa, eu estou pedindo para que ela saia daquela situação, e Deus continua dizendo não para aquela oração sincera, cheia de fé. Mas, meu irmão, pode crer, creia nisso. Deus está dizendo não, porque é o melhor. Deus está dizendo não, porque Ele é soberano. Deus está dizendo não, porque Ele tem outro plano. Deus está dizendo não, porque os caminhos dele são melhores que os nossos. Deus está dizendo não, porque Ele nos ama. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. E uma das orações mais sinceras, um dos pedidos mais sinceros que eu vejo na Bíblia, e aproveitando que nós estamos falando sobre família, nós estamos falando sobre mais um ano de vida dessa igreja, é uma passagem que nós temos ali em Marcos capítulo 5. Queria convidar você a abrir sua Bíblia. Em Marcos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20. E esse pedido sincero está no versículo 19, mas nós vamos passar por todo esse texto aqui. Nós vamos observar que nós precisamos lembrar que não é para desistir.
não é para desanimar. Jesus tem um plano. Jesus tem uma ideia. Jesus tem o melhor. Então, Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar da Bíblia de vocês. Diz assim a palavra. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e tremeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos pedir para que Deus fale aos nossos corações. Senhor Jesus, nós queremos nessa oportunidade, Deus, pedir para que o Senhor venha mais uma vez falar a cada um de nós, como nós cantamos aqui, Pai, desejando que o Teu Espírito venha sobre nós para nos avivar, para nos dar da Tua presença, para nos fazer perceber a Tua boa vontade sobre nossas vidas. Assim, dessa forma, Deus, também nós pedimos que o Senhor nos mostre o que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor nos mostre, Deus, o que é necessário para a nossa família, o que é necessário para a nossa igreja, o que nós precisamos seguir, Pai, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, nós olhamos aqui para esse texto e é de verdade uma passagem muito, muito forte, né? É uma imagem muito dramática, muito complexa. Nós temos aqui a figura de um homem que nem se parecia mais com o homem. Um homem tomado por demônios, não um, dois, mas uma legião de demônios. E esse homem ali naquele lugar, totalmente tomado por aquela situação, ele era visto por todos, era conhecido de todos, mas não era dominado por ninguém, não era tocado por ninguém, não era amado por ninguém ali naquela situação. O texto nos diz de várias pessoas tentando ajudá-lo, de várias pessoas tentando controlar ele ali, de várias pessoas tentando de alguma forma ou outra dominar aquela pessoa. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que esse capítulo, o capítulo anterior até o versículo 35, né? Do versículo 35 até o final do capítulo 5 desse livro de Marcos,
nós vemos também outras passagens, outras situações incontroláveis. Nós vemos no versículo 35 até o versículo 41, a tempestade, algo incontrolável. Nós temos ali naquele barco pescadores, homens já treinados naquele lugar, treinados com toda a habilidade da pesca, e eles estão ali tentando controlar, tentando ajudar, tentando proteger uns aos outros, mas o vento, as ondas começam a quase afundar o barco. Situação incontrolável. Nós vemos logo em seguida, depois da passagem que nós lemos, desse homem incontrolável, endemoniado, incontrolável, nós vemos uma mulher que é curada por Jesus, mas que já sofria muitos e muitos anos com um fluxo incontrolável. Uma doença incontrolável. Ela gastou a vida, ela gastou dinheiro, ela perdeu o seu tempo, ela fez vários tratamentos, mas nada poderia controlar aquele fluxo. Nada poderia parar aquele fluxo. No meio, essa história está no meio daquele encontro de Jairo com Jesus. E aí nós vemos ali também uma menina com uma doença incontrolável, com uma condição incontrolável. Aquela menina estava diante dos olhos daquelas pessoas, morta já. Nós vemos várias situações incontroláveis aqui. Nós vemos o tempo ou a natureza, as circunstâncias incontroláveis. Nós vemos uma situação do barco de coisas ao redor sendo assim, uma mensagem para aqueles homens do barco dizendo: olha, vocês vão afundar, não tem o que fazer, não tem como se safar, não tem como sair dessa situação. Nós vemos uma mensagem para aquela mulher dizendo: olha, não há remédio que te cure, não há tratamento que pare isso, não há como parar esse fluxo. Nós vemos aqui, na história de Jairo, uma mensagem: olha, Jairo, não adianta nada fazer. Não há nada que fazer, a sua filha não pode ser salva, a sua filha não pode ressuscitar, a sua filha já morreu. Irmãos, quando nós olhamos para essa passagem do homem, nós vemos também alguém nessa situação. Esse homem vivia entre os sepulcros, e a ideia de que os sepulcros eram lugares amaldiçoados. Ainda mais na cultura daquele lugar, que era a dos Gerazenos, era um lugar com muita influência grega, muita influência romana. Eram pessoas de origem gentílica, então não tinham conhecimento do Senhor, não tinham apreço pela lei, tanto é que eles criam ali porcos, né? E os porcos são para os judeus os animais mais impuros de todos, eles criam vários porcos ali. E acontecia naqueles sepulcros, naqueles lugares, vários rituais assim, relacionados mesmo a culto a demônios. E nesses cultos aos demônios envolvia ali vários machucados, as pessoas ficavam ali se cortando, se machucando, se ferindo, invocando demônios, buscando demônios naquele lugar. Essa era a situação daquele homem. A situação em que o ambiente onde ele estava era um ambiente propício para aquela dificuldade, para aquela luta, não é? Era um ambiente propício para que realmente os demônios tomassem conta dele. Mas também a circunstância do próprio homem, fisicamente, foi alterada pela influência dos demônios. Tanto é que era um homem incontrolável. Ele era preso com correntes, com cadeias, e ele estourava aqueles grilhões, ninguém poderia prendê-lo, ninguém conseguiria segurá-lo ali. Era uma situação de verdade incontrolável. E fica mais difícil ainda quando nós descobrimos o nome dele: Legião. A legião variava entre 5.400 a 6.000 soldados. 6.000 soldados. Quem é você? Ele responde: eu sou um conjunto de 6.000 demônios tomando conta desse homem. É ou não é incontrolável? É impossível, não é? Ninguém pode prender, ninguém pode segurar, ninguém pode controlar essa questão toda. Irmãos, quando nós olhamos para esse contexto, quando nós olhamos para esse texto,
quando nós olhamos para nós como igreja, para as nossas famílias, muitas vezes nós nos encontramos em situações incontroláveis, não é? Porque são as circunstâncias, é o vento, o dia 10, todo dia 10 é uma tempestade, né? Os boletos vão chegando, acumulando. Tinha um amigo meu que falou assim, ó, eu fiz lá em casa uma caixa, e aí todo mês eu sorteio um boleto que eu vou pagar. Aí falou, vou pagar a luz esse mês. Ele vai lá e paga a luz. Hoje eu saí todo feliz, né, para comprar alguma coisa para o almoço. Eu falei, tenho R$50, vai dar para comprar alguma coisa legal. Uma sacola, R$50. Meu Deus, deu vontade de chorar. A caixa falou, você que está chorando? Não, nada não. As circunstâncias, né, vão atacando a gente de todos os lados. E não é interessante que a gente sabe que Jesus está conosco, a gente sabe que Jesus ele tem controle sobre todas as coisas, a gente sabe que Jesus é o Senhor de tudo, das circunstâncias inclusive, mas a gente está tentando ali jogar água fora do barco, a gente está tentando ali resolver aquela situação, e quando está tudo perdido, a gente chega, Jesus, o Senhor não se importa que a gente está aqui sofrendo com isso? Né? Na família da gente isso acontece, na igreja da gente isso acontece, né? Circunstâncias, nós passamos aí 2 anos com essa circunstância do coronavírus abalando a gente, fazendo com que a gente ficasse pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Alguma coisa tem que ser feita, alguma mudança tem que ser feita. Nós, pastores, né, que a gente teve que reaprender, tentar criar, né? Mas na nossa vida também, na nossa família, quantas vezes a situação de uma enfermidade vem e abala tudo, não é? Faz a gente gastar o dinheiro, faz a gente gastar tempo, faz com que a esperança se vá. Vai um tratamento após o outro, uma tentativa após a outra. Aí vai para o médico, outro médico, interna ali, interna aqui, faz um exame, faz outro exame, faz uma dificuldade e passa por tudo aquilo. E nós vamos tentando resolver, aí passa 1 ano, 2, 3, e muito tempo e nada se resolve. Acontece às vezes na igreja, as dificuldades, as pessoas começam a se desentender, as pessoas começam a ficar presas naquela reclamação, murmuração, naquela coisa assim, que vai só machucando a liderança, que o pastor vai ouvindo e a gente vai sofrendo. A gente estava vivendo um pouco disso lá na igreja, há um tempo atrás. Toda vez que chegava alguma pessoa perto de mim, eu falava, vai reclamar de alguma coisa agora. E ia desde assim, pastor, o ar-condicionado está frio demais, até, pastor, aquela irmã não está vindo, e aquela pessoa está fazendo isso, e o pessoal está desanimado, e fala, meu Deus do céu, me leva para casa, Senhor, me faz ir para casa logo. Eu fugia das pessoas, irmãos. A doença, dessa coisa de ficar reclamando e preso a isso, né? Isso vai ferindo a gente, vai machucando a gente. E até mesmo a situação de morte. Situação de morte. Quando a gente perde alguém da família da gente, quando a gente perde alguém da igreja da gente, quando alguém se afasta e não quer voltar, quando aquela pessoa querida se vai, e aí nós ficamos desesperados, angustiados, e muitas pessoas vêm dizer para nós, não dá mais, não tem jeito mais, acabou. Situações incontroláveis para nós. Mas aqui a diferença é que Jesus está presente. E Jesus, quando está presente, intervém, todas as coisas mudam. Tudo é transformado. A tempestade para, os demônios saem, o fluxo para, a menina é ressuscitada. Quando Jesus se apresenta ali naquele lugar, quando Jesus resolve intervir, quando Jesus se mostra presente, quando Jesus resolve ouvir a nossa oração sincera e cheia de fé, as coisas são transformadas, não é?
E ali, irmãos, olha que maravilha, né? Jesus aparece ali, aquele homem incontrolável, aqueles demônios, eles vêm até Jesus, correndo, eles se prostram diante de Jesus, eles adoram Jesus e eles oram com sinceridade. Eles oram pedindo assim: Senhor, nós rogamos, nós clamamos, nós pedimos com toda intensidade, não nos mande para fora desse país, não nos mande para outro lugar, não nos destrua, não nos aniquile, nos permita então ir para aqueles porcos ali. Até os demônios abrem suas bocas para dizer glórias ao nome do Senhor. Até os demônios, eles se apresentam diante do Senhor e o adoram. Até os demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios, eles sabem que o poder de Jesus é capaz de aniquilar a eles e todas as suas obras. Até os demônios sabem isso. Até os demônios têm convicção disso. Até eles rogam com a força de vontade e encarecidamente pedem para o Senhor Jesus. Pedem para o Senhor Jesus uma permissão. E aí Jesus dá essa permissão. E eles saem então, vão aos porcos, e os porcos são lançados ali ao mar e se afogam. Enquanto os demônios reconhecem, enquanto os demônios oram, aquelas pessoas ali, elas ficam iradas com Jesus. Elas ficam iradas com Jesus porque Jesus acabou com o negócio delas. Elas ficam iradas com Jesus porque Jesus tomou o controle da situação. Elas ficam bravas com Jesus porque Jesus chegou, Jesus se estabeleceu naquele lugar, Jesus disse: eu sou o dono dessa vida, sai desse homem agora, vá para o lugar que eu estou mandando vocês irem, eu sou o dono dessa situação. E aquelas pessoas ficam iradas porque Jesus impediu o negócio delas. Olha que interessante. Será que muitas vezes a gente não faz isso? Será que muitas vezes a gente pensa ter a situação toda nas mãos? O controle está nas minhas mãos. O poder está nas minhas mãos. A minha família está nas minhas mãos. A minha igreja está nas minhas mãos. A minha vida profissional está nas minhas mãos. Tudo está nas minhas mãos. Aí quando Jesus vem, Ele muda os nossos planos, Ele muda as circunstâncias, Ele muda as coisas, Ele estabelece-se como o soberano Senhor, o dono de todas as coisas. Às vezes ficamos aborrecidos. Às vezes nós ficamos irados. Às vezes a gente tenta falar para o Senhor o que Ele deveria ter feito, né? Às vezes a gente ora assim: Senhor, faz aquele trabalho aparecendo na minha bolsa agora, Senhor, né? Senhor, faz aquele jeito, Senhor, faz aquela forma. Tem um presbítero bem antigo lá em Guarapari, não sei se seu Eduardo, ele tem a primeira igreja tem uma congregação lá no Barro Branco, que é um interior lá. E o seu Eduardo tem umas histórias interessantes. Ele contou que uma vez ele estava ajudando o pai dele na roça, espalhando café, se eu não me engano. E aí chegou uma vizinha de propriedade e falou assim que precisava do seu Eduardo para ir lá ajudar ela no lidar dela lá na fazenda dela. Só que ela pediu para ir numa terça-feira, e terça-feira era o dia de mais trabalho na casa do pai do seu Eduardo. Aí, o seu Eduardo estava lá espalhando café, ouvindo a conversa. A mulher foi embora, o seu Eduardo falou assim: pai, eu pensei, antes dele terminar de falar, o pai já virou, naquela ignorância, já virou o espalhador de café nele, e ele disse que acordou 2 dias depois, em casa, ele ficou desacordado, porque ele falou: eu pensei, porque ele tentou dar outra ideia, né? Agora, o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas do nada, do zero, né? Do zero, Ele disse: haja luz, e surgiu a luz. Aí Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um projeto para nós. Deus tem um propósito. O propósito dele é que a gente viva em família, o propósito dele é que a gente viva como igreja, o
propósito dele, a vontade dele, a missão que ele tem para nós é fazermos discípulos. E aí o que a gente faz? Não, Senhor, eu estava pensando aqui que seria melhor talvez se a gente fizesse assim. Senhor, eu estava pensando aqui que talvez, assim, quem sabe, talvez o Senhor não pensou nisso ainda. E a gente vai dando as ideias para Deus. A gente vai mostrando o que Deus deveria fazer. Não é? A gente vai falando assim, Deus, poderia fazer assim. Deus, eu podia mudar o meu marido hoje. Se ele fosse uma pessoa melhor, eu seria melhor também. Senhor, os meus filhos poderiam me obedecer. Ah, se o pastor fizesse isso, se o pastor fosse igual o pastor X aí que veio à sua cabeça, isso daria certo, isso seria melhor, isso iria para frente. Nós estamos dando ideias para Deus. Deus não precisa de ideias. Nós precisamos reconhecer a vontade dele, buscar a vontade dele, entender a vontade dele, ouvir a voz dele. Porque nós devemos obedecer. Devemos obedecer porque ele tem cuidado de nós. Devemos obedecer porque ele é soberano. Quando Jesus chega num lugar, graças a Deus, tudo muda. Tudo muda. Aquelas pessoas não entenderam isso, aquelas pessoas não aceitaram isso e rogaram para que Jesus saísse daquela situação. Então Jesus, entrando no barco, ele está ali e chega aquela pessoa que Jesus curou. O ex-endemoniado chegou. Aquele que antes estava preso nas correntes, estava sentado, estava limpo, estava em perfeito juízo. Era uma outra pessoa, voltou a ser um ser humano de verdade. Ele estava ali pronto, ele estava ali naquele lugar certo, ele estava ali perfeito, ele estava ali completo, ele estava ali pleno, ele estava ali como um ser humano normal. E ele quer algo sincero, ele quer algo abençoado, ele quer fazer algo bom, ele quer fazer algo para o Senhor, ele quer fazer algo para a glória de Deus, ele quer seguir o que Jesus está ensinando, ele quer aprender mais de Jesus, ele quer seguir Jesus, ele quer entrar naquele barco com o coração sincero, com uma oração, com um pedido maravilhoso, Senhor, eu quero ir com o Senhor. Não é algo bom nisso, irmãos? Algo maravilhoso, não é? Mas o que Jesus faz? Vai para a tua casa. Vai para casa. Vai para casa, meu filho. Anuncia para os teus. Anuncia para a sua família o que o Senhor te fez e como Deus teve compaixão de você. Só esse versículo já seria a nossa mensagem toda. Por isso que eu não li só ele. Já é toda a nossa mensagem. Já é o que Deus quer que a gente faça. Já é exatamente o que Deus quer que a gente faça. Essa é a oração sincera. Nós já vimos o Senhor agir. O Senhor já agiu na nossa vida. Ele nos trouxe aqui nesse lugar. Ele já transformou a nossa história. Hoje mesmo nós já cantamos a Ele, já adoramos a Ele, já declaramos com a nossa voz, com o nosso coração quem Ele é. Nós já colocamos diante dEle o desejo que nós temos de que o Seu Espírito venha sobre nós e venha avivar o nosso coração. Nós já colocamos isso, nós já ofertamos, nós já bendizemos ao Senhor, nós já confessamos nossos pecados a Deus, nós já clamamos pela intervenção dEle, nós já pedimos tudo isso e Ele já falou conosco, e Ele já nos respondeu, e Ele já nos tocou, e Ele já nos curou, e Ele já expulsou o mal que existia em nós, e Ele já nos deu uma nova vida. Agora Ele está dizendo, olha, vai para a tua casa. Vai para a tua casa e anuncia. Vai para a tua casa e mostra tudo o que o Senhor fez com você. Vai para a tua casa e fala e mostra quem é você agora. Você não é mais aquele endemoniado, você não é mais aquela pessoa, você não é mais aquele que estava preso pelas correntes, você não é mais aquele amarrado, você não é mais aquele escravo, você não é mais dominado por mais de 6.000 demônios. Você é alguém que vive uma coisa nova. Você é alguém que anuncia uma verdade. Você é alguém que vive por um propósito. Você é alguém que foi feito para isso.
Antes disso, antes desse encontro, você estava fora da vontade de Deus. Você estava fora da pessoa que você foi feita para. Agora não. Agora você é alguém. Agora você é um ser humano. Agora você é o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus restaurado. Você é o Filho de Deus salvo. Você é o Filho de Deus que Ele chamou para algo novo, para uma nova história. Irmãos, eu não pesquisei, eu não fiquei perguntando, eu não fiquei tentando saber como que foi o processo todo de vocês se unirem numa só igreja. Eu não fiquei tentando saber como que foi para deixar o templo de Aribiri, que é um templo que a gente acompanhou, né? A reforma ali, todas as dificuldades que nós tivemos, né? Tem uma história aquele lugar. Daria uma série de livros, assim. Até tiroteio já teve na frente, assim, da... Eu estava lá em Goiás, no congresso, aí acho que foi a Nena que mandou: pastor, perdeu o bang bang aqui na frente da igreja. Eu não me envolvi nisso. Mas eu posso dizer aqui com toda convicção, não foi fácil, né? Não foi fácil. Não foi uma vez, não foi uma coisa só e todo mundo aceitou bem. Eu sei que foi assim. Em qualquer igreja na face da terra seria a mesma coisa. Qualquer lugar seria assim. Mas nessas lutas, elas são apenas um período difícil que a gente passa para ver algo grandioso na frente, não é? Algo maior na frente. Eu sei que na nossa cabeça humana, a gente tinha um monte de ideia para lá. Tinha um monte de vontade para lá. Tinha um monte de coisa, um monte de sonho para lá. Tinha muitas coisas que a gente foi falando para Deus: não, Deus, olha, se o Senhor fizer isso assim, vai dar certo. Se o Senhor fizer assim, vai dar certo. Se o Senhor tal. Mas Deus falou: não, eu não quero isso. Eu quero estabelecer vocês naquele lugar. Eu quero colocar vocês naquele lugar. Eu quero que vocês vivam uma coisa nova. Eu quero que vocês não fiquem apegados ao endereço. Eu não quero que vocês fiquem apegados a um CEP. É muito pouco para nós, irmãos. É muito pequeno para nós, não é? Mas Deus nos trouxe aqui. Deus está dizendo: olha a igreja do Senhor. Eu tenho um propósito para vocês. Meu propósito não é estabelecer vocês num lugar. O meu propósito não é deixar o tempo de vocês mais confortável aqui ou lá. O propósito de Deus não é dar para a gente uma estrutura das coisas corretinhas, perfeitinhas, tudo no seu lugar, tudo muito arrumadinho, tudo muito certinho. Porque se fosse assim, meus irmãos, vocês acham que Jesus tinha escolhido Pedro para ser apóstolo dele? Acham? Vocês acham que Jesus escolheu o João e Tiago, que estão falando assim: Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu para queimar eles ali? Ele não mandava. Você acha que se fosse assim, Deus tinha escolhido a metade, 90% dos pastores que você conhece? E aquele pastor que você acha, não, aquele sim. Pode. É porque você não conhece ele direito ainda. Mas Deus te trouxe aqui para um propósito. Deus te trouxe aqui para um motivo. E para sua família também. Deus te colocou naquela família não por um acaso, não por acidente. Você não é um acidente, você não é algo sem querer. É um propósito de Deus na sua vida. É um propósito de Deus, mesmo que muitas coisas vão se repetindo, negativas. É o propósito de Deus te colocar ali para que você anuncie na sua casa o que o Senhor fez com você. Como Deus teve compaixão de você. Como Deus foi capaz de mudar a sua história. Como Deus foi capaz de mudar você. Como Deus foi capaz de transformar a sua vida. Então esse momento, esse tempo difícil, essa parte difícil foi necessária para Deus nos colocar aqui hoje. Para Deus nos estabelecer aqui hoje. Para Deus nos dar a direção a partir desse lugar hoje, nesse tempo. É o primeiro ano apenas dessa igreja. E muitos outros desafios virão.
mas em todos eles Deus estará presente. E em todos eles Jesus vai se mostrar, vai se estabelecer e vai dizer: eu sou dono dessa igreja. Eu sou o dono dessa família. Eu sou o dono dessas pessoas. Porque é assim que Jesus faz. Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele é o dono da sua história. Ele é o dono dessa história. Maravilhoso esse nome que vocês escolheram, Ágape. Pena que eu não escolhi primeiro. Ágape é o amor na mesma medida, no mesmo sentido do amor de Deus. É um amor que não espera reciprocidade. É um amor que entrega, é um amor que dá, é um amor que mostra, é um amor que faz. Olha, esse homem se via ali como um homem que só tinha um caminho: seguir após Jesus. E se você continuar olhando aqui, no capítulo 6, nós vamos ver aquela região para onde esse homem foi, Decápolis, as 10 cidades ali de origem grega. Depois, lá no capítulo 6, nós vamos ver uma grande multidão indo até Jesus. Vindo de onde? Dessas cidades. Eu gosto de entender que foi através da vida desse homem. Um ex-endemoniado, uma antiga legião, agora o Filho de Deus. Um Filho de Deus é muito maior do que 6.000 demônios e muitos mais outros demônios. Para finalizar, e não é aquela ideia de pastor que quando vai finalizar mais 40 minutos, não. É aquele texto que nos diz, né? Jesus falando ali quando Pedro tem a revelação lá em Mateus 16, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se um crente, se um filho de Deus é mais do que 6.000 demônios, a igreja é infinitamente maior e mais poderosa do que o inferno. Nada pode parar a igreja do Senhor. E você, entenda isso na sua casa. Nada pode parar você na sua casa. Não desista da sua família. Não desista da sua igreja. A circunstância, a obra do diabo, a doença ou a morte podem chegar na sua família. Mas não desista da sua casa. Não desista da sua família. Vamos orar?